Olá, galerinha, tudo bem? Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho, como se fosse um resumo mesmo daquilo que a gente estudou sobre verbos na primeira parte da nossa apostila, tá? Para depois eu trabalhar com a segunda parte da nossa apostila também, tá? Então vamos lá, revisando conceitos, verbos. Os verbos, por definição, palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso vocês todos já sabem, já vimos muitas vezes. Também pode-se dizer que, para a gente chamar uma palavra de verbo, né? Essa palavra, ela possui algumas flexões, ela possui algumas modificações que a gente pode fazer com relação ao tempo do verbo, ao modo, ao número e à pessoa, como nós também já vimos em sala de aula. A classificação dos verbos entra com relação à vogal temática, né? Nós sabemos que os verbos que têm a vogal temática A são os verbos da primeira conjugação, os verbos que têm a vogal temática E são os verbos da segunda conjugação e o I da terceira conjugação, terminados em ar, er e ir. Quanto ao paradigma, ou seja, quanto ao modelo, né? Nós temos aí os verbos que são as classificações que nós estudamos, tá? Verbos regulares, que são aqueles que mantêm o radical inalterado, né? Independente do tempo verbal. Os irregulares que sofrem que sofrem alterações no radical ou na desinência. Os anômalos, que é aqueles que têm tanta irregularidade que a gente chama de anômalo, como se fosse mesmo algo, entre aspas, anormal, né? Nós vimos vários exemplos do verbo ser, por exemplo. Os verbos abundantes, que são aqueles que têm mais de uma forma para a mesma flexão. No caso dos verbos que possuem mais de um particípio, né, o regular e o irregular, como nós já tínhamos visto. Os defectivos, que são aqueles que possuem algumas lacunas na conjugação, ou seja, não são todas as pessoas e tempos verbais que possuem conjugações. Quanto à sintaxe, né, na análise sintática, nós podemos dizer que os verbos são impessoais, que eles são aí os verbos que mostram as orações sem sujeito, como nós já tínhamos visto, tá? Isso daqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, para não entrar muito em detalhes. E também com relação aí aos que são pessoais, aqueles que têm sujeito, nocionais ou significativos, que mostram ação, acontecimentos, desejos, os que não são significativos, né, que são os verbos de ligação, os verbos de estado, né, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, andar e viver no sentido de estar sempre, né, como a gente já viu. E com relação às formas risotônicas e arrisotônicas, essa parte aqui, pessoal, eu vou pular, porque isso daqui já não vem, só tem a ver, tem relação aqui com a posição da sílaba tônica, tá? A gente chama de risotônica quando a sílaba tônica está no radical, e arrisotônica quando a sílaba tônica está fora do radical, está nas desinências, mas isso vocês não precisam se preocupar agora. O que eu quero que vocês se lembrem aqui, ó, as flexões verbais. Nós temos aí número, pessoa, tempo e modo. Os verbos podem se flexionar no singular e no plural, na primeira, na segunda e na terceira pessoa, presente, pretérito e futuro, e no indicativo, subjuntivo e imperativo. É aqui que eu quero que vocês prestem mais atenção. O indicativo é o modo do fato certo, né, da certeza, subjuntivo da dúvida, da possibilidade, e o imperativo da ordem do conselho, do pedido. Tempos verbais, como eu já tinha trabalhado com vocês, só para retomar, o modo indicativo ele possui aí 6 tempos verbais, né, presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Isso tudo, olha, eu trabalhei com vocês na sala de aula, tá? É só uma revisão mesmo. O subjuntivo, nós temos aí 3 tempos verbais, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Lembrando que no subjuntivo nós usamos o que, o se e o quando para nos ajudar na conjugação. E nós temos também o imperativo, que é o modo do conselho, né, do pedido. A gente não tem tempo verbal, mas nós temos aí o afirmativo e o negativo, tá? Então, aí tá aí o exemplo para vocês. Depois a gente vai estudar aí as formas nominais do verbo, já vimos também, nós temos aí 3 formas nominais do verbo, infinitivo, particípio e o gerúndio. Infinitivo são os verbos terminados em ar, er, ir. Particípio, terminados em ado, ido ou ito, né, ou osto, enfim, depende do verbo. Gerúndio, terminados em ando, endo, indo e em alguns em ondo, certo?
Então, tá aqui, ó, exatamente o infinitivo, a gente já viu que ele tem a sua forma pessoal e impessoal, tá? Então, só para colocar para revisar para vocês aí. Observação com relação ao particípio, que nós já tínhamos visto também. O particípio, por ele ser um verbo abundante, ele tem aí duas formas, o particípio regular e o irregular, tá certo? Como tá aí, ó. Para eu usar, via de regra, o particípio regular, eu tenho que ter como verbos auxiliares o verbo ter e haver, né? Então, por exemplo, havia expulsado, tinha expulsado, tenho pegado, havia pegado e tinham elegido, né? Agora, com o verbo ser estar, preferencialmente devemos usar particípio irregular. Foi pego, estavam acesas, eram expulsas, são eleitos, tá? Então, aqui os dois tipos de particípio que a gente já viu. As vozes verbais também vimos, a voz ativa, que tem a presença de um verbo só, o sujeito age e há um objeto direto. Voz passiva analítica e sintética, a gente já viu, né? Voz passiva analítica possui um sujeito paciente, né? Aquele que recebe a ação, locução verbal e o agente da passiva. Voz passiva sintética tem a presença do verbo com a partícula C e o sujeito colocado na frente do verbo, investido. Voz reflexiva, aquela que recai sobre a própria pessoa, sobre o sujeito, ele faz e recebe a ação. A menina penteou-se, nós já tínhamos visto também. Com relação à conjugação verbal, pessoal, vou colocar aqui para vocês só um modelo de conjugação no indicativo, aqui no presente, tá? Vou pegar aqui 3 verbos regulares, aqui o verbo cantar. Eu vou deixar aqui o modelo de conjugação para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma volta aí para ver, eu coloquei aqui todos os tempos verbais. Desculpa que eu estou me atrapalhando aqui com o PowerPoint. Aqui o verbo partir, cantar, beber e partir, pretérito perfeito, tá aí as terminações. Depois nós temos o pretérito imperfeito, no verbo cantar, verbo beber e verbo partir, tá certo? Depois o pretérito mais que perfeito, também agora cantar, beber e partir. Aqui é só para quem tem interesse de fazer a conjugação verbal, tá bom? Aqui, beber, agora futuro do presente, né? Aquele futuro que eu tenho certeza que vai acontecer. Futuro do pretérito, também com os mesmos verbos. Lembrando que esses aqui são verbos regulares, ou seja, né? A conjugação é a mesma, o radical, né? Mantém-se o mesmo em todos os tempos e modos verbais. Aqui eu tenho o presente do subjuntivo desses verbos. Depois o pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá aí, cantar, beber e partir. E por fim, o futuro do subjuntivo. Também cantar, beber e partir. Tá bom, pessoal? O imperativo, já fiz a formação com vocês na lousa, né? O presente, ele é formado do presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Aí, para formar o imperativo afirmativo, o eu não existe, eu pego o tu, tiro o S, e o vós também tiro o S, né? Vou formando aí, ó. Depois eu pego o ele, o nós e o eles, do presente do subjuntivo, copio igualzinho. E o imperativo negativo é a cópia do presente do subjuntivo com o não na frente. Tá bom, pessoal? Então, é isso daí que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, tá bom? Essa parte aqui é com relação às singularidades verbais. Nesse assunto aqui eu vou deixar para a gente fazer depois. Então, eu gostaria que vocês aí praticassem um pouquinho esse assunto na tarefa proposta que vem aí do 2º capítulo, tá? E a gente vai fazer depois a correção em sala de aula, tá bom, pessoal? Vamos assistir a outra aula agora, que vai ser aí a respeito dos advérbios, locuções adverbiais e expressões denotativas. Até já, pessoal. Grande beijo.